Estreia por um time novo. Cara, deve dar aquele frio na barriga, né? Tu entrar no estádio assim lotado pela primeira vez, olhar os torcedores e tal. E a verdade é que tem jogador que treme, tá? Mas outros mostram logo de cara que são brabos mesmo e já estreiam daquele jeito. Então hoje a gente vai contar 7 histórias de craques que fizeram estreias dos sonhos. E no final tem mais uma história bônus que é muito boa, tá? Eu sou o Pedro Silveira, esse aqui é o Eurofoot. E a gente já vai começar direto com um nome que tipo assim, velho, se você vai falar de estreias épicas, seria basicamente um crime não mencionar ele, né? Tô falando do lendário Wayne Rooney, que marcou toda uma geração de Red Devils lá jogando pelo Manchester United sob o comando do Ferguson na maior parte do tempo. Só que muito antes de se tornar uma lenda por lá, ele com 18 anos, recém-chegado do Everton, já mostrou suas credenciais logo de cara. E a estreia dele foi numa competição grande, tá? Foi diretamente na Champions, em setembro de 2004, quando o Manchester United enfrentava o Fenerbahçe do craque Alex na fase de grupos, e mesmo o Old Trafford lotado não foi bastante pra intimidar a ainda promessa inglesa na época, né? Já tava 1 a 0 no placar graças a um gol do Giggs no comecinho, e aí aos 18 minutos o Rooney recebeu uma enfiada de bola do Van Nistelrooy e sem mais nem menos marcou um golaço de fora da área com a canhota. Tu pensa que o guri tava fazendo o primeiro jogo dele pelo novo clube, era na Champions, e ele simplesmente finalizou como se fosse um centroavante experiente, saca? Mas não parou por aí, porque o Rooney não estava satisfeito. Basicamente 10 minutos depois, ele preparou o tiro e mandou um foguete de fora da área, marcando um golaço em cima do goleirão do Fenerbahçe, que já parecia ali não tá aguentando mais o Rooney, tanto é que ele toma esse gol e fica lá estatelado no chão, amigo. Como se isso não bastasse, no segundo tempo tem uma falta pro United bem na frente da área. E aí, pô, tinha outros jogadores com mais cancha ali, né? Por exemplo, o próprio Ryan Giggs estava em campo, poderia cobrar aquela falta, mas não. Foi o guri de 18 anos. Wayne Rooney pra bola, bateu a falta com perfeição e completou ali o seu terceiro gol no seu primeiro jogo pelos Red Devils. Ele não tava pra brincadeira, né? E ainda deu uma assistência com um passe de cabeça pro Belleon fechar o placar num jogo que acabou 6 a 2. O Old Trafford é chamado aí de Teatro dos Sonhos e não tem nome melhor pra descrever o que foi a estreia do Rooney, né? E aí beleza, 3 gols, uma assistência. Na hora de sair de campo, no seu primeiro jogo, ele sai simplesmente assim. Falando de Manchester, a estreia de um dos grandes ídolos do outro lado da cidade, né? Também não fica pra menos. A gente tá falando do Sergio Agüero, que acabou se tornando aí uma lenda do Manchester City, né? Considerado pra alguns o melhor jogador da história do clube. E o mais importante também, a carreira dele lá foi absurda, né? Meteu gol a rodo, recheado de títulos e tal. Só que nesse vídeo a gente tá vendo que alguns craques já começam sendo craques logo na partida número 1. E não foi diferente com o Agüero, tá? Que estreou pelo City aos 23 anos, recém-chegado do Atlético de Madrid, pra jogar em 2011 ali sob o comando de Roberto Mancini, né? E estreou logo na primeira rodada, entrando no segundo tempo contra o Swansea. O jogo tava 1 a 0 pro City com um gol do Seco quando o Agüero vem. E não deu nem 10 minutinhos, o cara não tinha nem suado direito e já meteu o primeiro gol numa bola que ele empurrou debaixo da trave ali no segundo pau, né? Tava bem posicionado, artilheiro nato. 3 minutos depois, saiu um gol do Davi Silva, só que o passe pra gol foi do Agüero e foi muito impressionante porque o cara brigou por uma bola que tava perdida, conseguiu manter ela em campo e o Davi Silva ampliou o placar. O Agüero simplesmente tava virado no giraia nessa partida aí, tá? E o que ficou mesmo eternizado na memória do torcedor Citizen foi que depois o Agüero ainda tinha mais uma carta na manga. Ele meteu um balaço de fora da área e acabou marcando um gol absurdo tão bizarro pra uma estreia, que tem até um relato de um torcedor do Swansea que tava sofrendo com o Agüero endiabrado em campo, né? Que assistiu aquilo da arquibancada e nunca mais se esqueceu. Muitos dos nossos torcedores aplaudiram o gol. Realmente parecia que não tinha absolutamente nenhuma chance dele fracassar no City. Estava claro que ele iria dominar a liga. Só que tem uma parada, né? Tem jogador que não é lá muito bom, mas que estreia muito bem, ilude o torcedor, né? E aí o cara fica esperando que ele vai sempre repetir aquele desempenho e no final das contas não dá certo. Mas com o Agüero, obviamente, foi completamente o contrário. Ele entregou tudo e mais um pouco durante quase uma década, realmente foi um artilheiro icônico da liga inglesa e o time de fato dominou a Premier League. Ele acabou saindo como um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Manchester City. E se tem um atacante que seguiu os passos do Agüero e tá brocando demais na Premier League é o Haaland, também jogando pelo Manchester City. O seu debut na Premier League foi com 2 gols pra cima do West Ham, porém ele já tinha estreado antes pela equipe, né, na derrota pro Liverpool pela Community Shield, passando em branco e começando uma sina meio chata de não marcar em finais pelos Citizens. Porém, a estreia incrível mesmo do Haalandinho foi outra, tá? Foi com 19 anos pelo Borussia Dortmund. Ele tinha rejeitado ofertas de outros grandes da Europa pra jogar por lá e já chegava com certa reputação depois da passagem dele pelo RB Salzburg, né, onde ele bateu recordes na UCL e tudo mais, com uma cambada de gente curiosa pensando, pô, esse cara realmente vai vingar ou não vai? Só que, velho, não demorou absolutamente nada pra gente ver o que estava na frente dos nossos olhos, né?
O impacto dele foi imediato, porque o Haaland começou no banco, tá? E entrou em campo aos 11 minutos do segundo tempo, quando o Borussia Dortmund perdia de 3-1 pro Augsburg. Nisso entra o Cometa e bastou 3 minutinhos de Bundesliga pra ele, 3, pra ele receber uma bola e dar uma finalização daquelas perfeita no canto, pra abrir a sua contagem e diminuir o placar. Aí depois o Sancho faz o 3-3, né? E aos 25 o Haaland broca o gol da virada, cara a cara com o gol, sem goleiro, só tocando pra dentro, né? Um dos gols mais fáceis da carreira dele, certamente. E se ele precisou só de 3 minutos para fazer o primeiro gol, foram apenas 23 para completar o hat-trick. E esse terceiro gol foi o estilo mais Haaland possível, né? Se no Manchester City ele joga um pouco mais preso dentro da área, mais trancado ali no meio da zaga e tal, no Borussia Dortmund ele tinha mais espaço para correr, para achar contra-ataques, para usar de um atributo que ele tem muito bom, que é a velocidade. E foi com uma arrancada de maluco e uma finalização mortal que o hat-trick veio. E aí você pode pensar, tá, o Haaland fazendo 3 gols contra um time do nível do Augsburg. Hoje é uma coisa normal, só que pensa que ele tava chegando pela primeira vez numa liga top da Europa, com apenas 19 anos, fazendo sua estreia num jogo que o time tava perdendo, amigo. Não é qualquer coisa, né? E pros torcedores aurinegros aí rolou até uma espécie de déjà vu, porque outro centroavante que tinha começado muito bem, metendo um hat-trick logo na estreia, pouco tempo antes tinha sido o Aubameyang, em 2017. E sabe qual a curiosidade? Ele também tava usando a camisa 17, igual o Haaland na sua estreia. Falando em Bundesliga, uma lenda do campeonato também estreou brilhando, que foi o Robben quando chegou no Bayern de Munique, vindo do Real Madrid, lá na temporada 2009-2010. O nosso guerreiro carequinha venceu tudo lá em Munique, né? E se eternizou ali como um ídolo, mas antes já tinha mostrado que foi a contratação perfeita, uma peça-chave para a equipe, porque o momento não era muito bom e inclusive o Bayern estava vivendo o seu pior começo de Bundesliga em 43 anos e ainda não tinha vencido um jogo em 3 partidas no campeonato. Aí na quarta rodada que o fator Robben começa a fazer efeito. Ele entra no lugar do Altintop no segundo tempo contra o Wolfsburg e com a Allianz Arena lotada marcou o segundo gol do Bayern com 2 marcadores do Wolfsburg na cola e com um desvio dando uma ajudinha ali, né? Aí aos 35 ele marca o seu doblete. Foi numa arrancada absurda do Ribéry que tocou pro Robben e o holandês deixou o zagueiro e o goleiro espatifados no chão, metendo o segundo gol e levando o estádio à loucura total. E o mais da hora desse doblete é que o Ribéry esteve envolvido nos 2 gols do Robben, né? Então quem tava vendo no estádio ou vendo pela TV essa estreia do holandês, acabou vendo também o início de uma parceria lendária, a dupla Ribéry. E com essa dupla funcionando, eles foram peças essenciais pro Bayern de Munique tirar a nhaca, né, sacudir aquele começo ruim que eles tiveram, engrenar na temporada e adivinha, acabaram levando a Bundesliga também, pra surpresa de 0 pessoas. Mas uma coisa que me surpreende muito também é que muita gente que tá assistindo agora o Eurofoot não é inscrito no canal ainda. Então se você tá vendo pela TV, né, são muitos de vocês, é só ir ali no íconezinho do nosso canal e depois colocar inscrever-se, você já entra pra nossa comunidade e consegue acompanhar os nossos vídeos mais tranquilamente. E quem tá vendo por PC, tablet ou celular também pode se inscrever, né? Ajuda demais o canal, tamo junto. E estreia com 0-0 no placar também pode ser épica? Pode sim, porque na Itália, um dos maiores de todos os tempos estreou justamente garantindo um placar empatado em 0, que foi o Buffon. Antes de viver quase 2 décadas de dinastia com a camisa da Juventus, vencendo incontáveis troféus lá com a velha senhora, né? O Buffon foi a grande revelação do mais modesto Parma. E com certeza essa é uma das mais icônicas estreias que a gente já teve no futebol europeu aí. Porque pensa só, em 95 o Buffon tinha 17 aninhos. Sim, já existiu um dia em que o Buffon era bem jovem, era uma promessa, né? O goleiro principal do Parma, o Luca Bucci, tava lesionado e aí num jogo contra o Milan tiveram que botar o Buffon pra jogar, logo de cara. E vale lembrar que não era um Milan qualquer, tá? Era um Milan que tinha Maldini, tinha Baresi e que coisa de 1 ano e meio antes tinha vencido a Champions League e o Scudetto. E que agora na linha de frente tinha os reforços de Roberto Baggio e Jorge Weah. E inclusive o Weah viria a ganhar a bola de ouro 95 no final do ano, tá? Só que o Buffon, ainda adolescente, fez uma partida inacreditável contra todos esses craques. Com direito a defesas absurdas em tentativas tanto do Baggio quanto do próprio Jorge Weah. Isso sem contar toda a personalidade e maturidade dentro de campo, organizando a barreira durante batidas de falta, saindo ligadaço para interceptar atacante e todas as incontáveis tentativas defendidas que conseguiram garantir ali o clean sheet na partida e terminar o placar no 0-0. O mais impressionante é que isso aí não foi só uma estreia pelo Parma, né? Foi o primeiro jogo oficial da carreira do Buffon. Um dos melhores goleiros da história começou simplesmente assim, né?
Sabe aquela coisa do goleiro geralmente ser uma posição em que o cara começa a se destacar um pouco mais velho em comparação a jogadores de linha? Com o Buffon não precisou desse tempo de adaptação não. Aquela partida me levou ao topo. Se eu tivesse jogado mal, sei que ainda teria me tornado um goleiro de ponta, mas tudo que eu conquistei talvez tivesse acontecido 3 ou 4 anos depois de quando realmente aconteceram. O cara era muito diferenciado e não à toa virou ídolo no Parma, onde depois voltou para encerrar a carreira recentemente. Os fãs estavam exigindo algo, e eu dei a eles Zlatan. Essa aí foi a frase marrenta que o Ibrahimovic disse depois da sua estreia pelo LA Galaxy na MLS. E tu pode falar o quanto tu quiser da marra do Ibra, tá? Tem gente que não gosta e tal, mas dessa vez ele tava correto porque a estreia dele foi um absurdo. Pra dar um contexto pra vocês, né, vale lembrar que o principal motivo pelo qual ele foi jogar nos Estados Unidos é que quando ainda era jogador do Manchester United, teve uma lesão séria no joelho e como ele era um cara mais velho e tal, o clube não ia apostar que ele se recuperaria pra continuar jogando em altíssimo nível. Então quando ele vai pra MLS, esperava-se que fosse ser aí a última dança dele antes de se aposentar ou algo assim, né? O que acabou não sendo o caso, porque ele meteu 53 gols em 58 jogos com a camisa do LA e depois voltou pra Europa, inclusive foi campeão italiano com o Milan mais uma vez. Então apesar das expectativas de um craque chegando na liga, né, tinha-se muitas dúvidas em relação à condição física dele, se ele realmente conseguiria dar conta do recado. Foi aí que ele estreou durante um clássico californiano. Chamar de clássico é meio complicado, mas um derby da cidade ali, tá? Zlatan saiu do banco aos 26 do segundo tempo, quando o Galaxy passava um sufoco pro Los Angeles FC, que venceu por 3-1. Depois o time diminui a diferença no placar para 3-2, com apenas 6 minutos em campo. O Ibrahimovic simplesmente mete um golaço de cobertura de quase do meio do campo. Não poderia ser um gol mais com a cara do Ibra. E o narrador descreve melhor do que qualquer um quando o gol sai. O Ibra tirou a camisa e saiu comemorando com aquela cara de prazer, Deus chegou. Inclusive, pra vocês terem noção do nível desse gol, tá? Teve uma enquete lá que os caras estavam elegendo o gol mais bonito da história dos 25 anos de MLS. E esse gol do Ibra foi escolhido. E o gol da virada foi ainda mais dramático, quando o Ashley Cole lança a bola na área, logo na cabeça do Ibra, aos 91 minutos de jogo, garantindo a vitória no derby local. E de novo o narrador foi cirúrgico no comentário. Aí tu imagina, o Ibra já era o Ibra, e ele chegou em Los Angeles dizendo que tinha um novo deus na cidade. E aí o cara estreia no derby metendo 2 gols, garantindo a vitória, e um dos gols foi eleito o mais bonito dos últimos 25 anos da MLS. A marra só ficou maior, né? E vale a pena também fazer mais um adendo aqui, né? E dizer de outra estreia lá nos Estados Unidos, que foi a do Messi pelo Inter Miami. Ele entrou no segundo tempo e marcou um gol de falta literalmente no último minuto do jogo pra garantir a vitória pro time dele, que era horrível. Daqueles momentos que você vê o cara ajeitando a bola e fala, não é possível. Não é possível que ele vai guardar essa no último lance. Só acredito vendo. E aí você vê e acredita. E por que a gente tá falando tanto de Estados Unidos aqui no canal de futebol europeu? Amigo, pra falar de Ibra e Messi, tudo vale, tá? Pra eles pode. A gente começou com uma estrela do Manchester United e vai terminar o vídeo com outra, porque vamos falar de um dos principais jogadores do time na temporada 22-23, que foi o Marcus Rashford, um cara muito talentoso, que teve períodos mais complicados, mas depois da Copa do Mundo do Catar, ele voltou voando lá pra Inglaterra. Mas antes disso tudo acontecer, a gente volta no tempo para quando o Rashford era muito novinho e a estreia dele só aconteceu porque o Martial estava lesionado num jogo do United contra o Midtjylland, na volta da fase pré-oitavas de final ali na Europa League. O Rashford tinha 18 aninhos e teve que assumir a responsa de ser titular depois do United ter perdido o primeiro jogo por 2-1. E o jogo já começou mais tenso porque o Pione Sisto fez 1-0 pro Midtjylland, então tava 3-1 pros caras no agregado, até que o zagueirão Bodurov empatou pros Diabos Vermelhos com um gol contra. E o jogo teve também um pênalti desperdiçado pelo Mata, então tava aquele clima de tensão, o Manchester United ali flertando com uma eliminação que seria vexaminosa, né, numa fase muito cedo no torneio, em casa, para um time historicamente muito menor e mais fraco. E foi nesse caos que o garoto Marcus resolveu brilhar. Ele chamou a responsabilidade com o seu primeiro gol no segundo tempo, que foi o que levou ao empate de 3-3 no agregado e deu aquele gás que o United precisava para buscar a virada. E foi justamente o Rashford que garantiu a classificação para as oitavas depois. Ele recebeu um belo passe do Varela e livre na área completou pro gol, para marcar o seu doblete, e é a prova de que ele era um jovem desconhecido na época, né? Porque hoje ninguém vai ser doido de deixar o Rashford sozinho dentro da área. Essa estreia do Rashford já foi absolutamente épica, só que 3 dias depois ele meio que faz de novo, né? Porque ele estreia daí na
Premier League pela primeira vez jogando campeonato inglês, num jogo contra o Arsenal, tá? Jogo graúdo, ele mete 2 gols e dá um passe pra gol numa vitória por 3-2. Ou seja, nascia ali um craquinho. A gente falou de 7 craques, mas tem um jogador desconhecido que eu vou deixar como bônus pra quem quiser assistir o vídeo até o final, beleza? Então fica por aí, mas já agradeço muito por você ter assistido até aqui. Deixa o likezão antes de sair que ajuda muito o nosso trabalho, beleza? E nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço, falou! Então, o bônus aqui é uma menção honrosa, tá? É um cara que ninguém aí vai conhecer. Um holandês chamado Johan Voskamp, que simplesmente zerou o futebol quando o assunto é estreia, tá? O mano simplesmente estava estreando pelo Sparta Rotterdam na segundona da Holanda. E ele meteu não 1, não 2, não 3, não 6, não 7. Foram 8 gols no seu primeiro jogo. Tudo bem que eles estavam jogando contra o Almere City e venceram por 12-1. Mas, cara, 8 gols, amigo. Ele quase levou 3 bolas pra casa, cara. Se tivesse feito mais umzinho, né? Tá aí mais um desafio pro Haaland se ele um dia sair do Manchester City e for estrear por um novo clube, né? Eu que não duvido. Vai que ele vai jogar no Bayern de Munique e a estreia é lá na Copa da Alemanha contra o time pequenininho da 4ª divisão. Amigo, é isso. Valeu, gente.